pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Amanda Ferreira. Dessa vez estou trabalhando com vocês o componente curricular Recuperação de Áreas Degradadas e estou aqui hoje para dar a nossa aula sobre a sucessão ecológica e a sua importância em recuperação de áreas degradadas. Processos de sucessão ecológica acontecem naturalmente após um fragmento florestal, uma floresta, ou até mesmo o surgimento de um novo componente vegetal. Geralmente, quando acontece em função da sua resiliência, a sucessão ecológica acontece depois de alguma perturbação em um ecossistema natural. Esse processo consiste em alterações ordenadas e progressivas, resultando de uma ação contínua de fatores ambientais sobre organismos e a reação destes organismos sobre o meio ambiente. De acordo com Martins, 2013, com o avanço da sucessão ecológica, na maioria dos casos, observa-se uma redução da variabilidade das condições ambientais. Tende-se a avançar o processo para uma condição de estabilização do ecossistema, do meio físico e da determinada comunidade, seja ela vegetal, animal, que esteja presente ali naquele ecossistema, ocorrendo assim um aumento da complexidade estrutural e funcional do ecossistema, culminando em uma situação clímax. Então, gente, aqui nós podemos ver o processo de sucessão ecológica que acontece naturalmente. Quando nós vimos lá em qualidade do solo, nós vimos o processo de formação do solo, desde a rocha matriz, desde a rocha até um solo mais complexo, um solo mais antigo dentro do seu processo de formação. Esse processo acontece paralelamente, ao mesmo tempo que se há a formação de um solo, há também o processo de sucessão ecológica acontecendo dentro de um determinado ecossistema. Mas aqui não estamos falando de solo, tá bom? Estamos falando aqui da sucessão ecológica e a sua importância dentro do processo de recuperação de áreas degradadas. Então, essa imagem traz para a gente um processo perfeito dentro do processo de sucessão ecológica, onde está a rocha desnuda, descoberta, para o surgimento dos primeiros indivíduos, que são os lynx, os musgos. Posteriormente vem o que? As gramíneas, que são um tipo de vegetação cuja folha é comprida. Lembrem das gramas, né? São vegetações mais iniciais, em estágios iniciais de estabelecimento de vegetação, com raiz do tipo fasciculada. Ao decorrer dessa disciplina, nós vamos entender o que é uma raiz do tipo fasciculada, certo? Algumas plantas herbáceas vêm posteriormente à etapa das gramíneas. Plantas herbáceas são aquelas que não têm um porte ainda muito robusto, não são perenes, são plantas de ciclo rápido. Posteriormente começam os primeiros arbustos, as árvores jovens, árvores adultas árvores adultas de um determinado porte e as árvores adultas de um estágio clímax dentro do processo de sucessão ecológica. Um processo como esse não acontece rapidamente, demora muitos anos para acontecer. Durante o processo de formação dos ecossistemas em um tempo geológico do nosso planeta, esses processos demoraram milhões de anos. Dentro de um ecossistema alterado, esse processo de sucessão ecológica também tem o seu tempo que precisa ser conhecido e respeitado. Vocês, enquanto profissionais da engenharia sanitária e ambiental, precisam entender como acontece o processo de sucessão ecológica para, quando forem atuar dentro da recuperação de área, auxiliarem para que esse processo ocorra naturalmente ou implementem projetos de recuperação de área respeitando as etapas da sucessão ecológica. A sucessão ecológica pode ser dividida em sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária, de acordo com Martins, 2013. A sucessão ecológica primária é aquela onde houve uma mudança substancial no ambiente, onde há necessidade e começa-se o processo de sucessão por meio de indivíduos pioneiros. Já a sucessão secundária tem como principal característica a existência de um solo pré-formado. Para vermos aqui com maior detalhe, a sucessão primária é iniciada por organismos pioneiros em um local que está completamente desabitado ou sem a influência de organismos que tenham habitado em épocas anteriores. Envolve modificações substanciais no ambiente, podendo ser causada direta ou indiretamente por organismos pioneiros. Então, aqui nós temos alguns exemplos de lugares ou de situações onde a sucessão ecológica primária vai se estabelecer.
uma área onde houve interferência de larvas vulcânicas, né, um processo de erupção, onde as larvas recém-solidificaram ali, formando novas rochas. Então, o processo de sucessão ali vai começar por indivíduos pioneiros, formação de líquens, musgos, primeiras vegetações, gramíneas, até chegar a um estágio clímax dessa vegetação, certo? Em alguns afloramentos rochosos, em áreas de afloramento rochosos onde não possui solo, em lagos de formação de degelo e em áreas degradadas por mineração, quando todo o solo for retirado e chegar à rocha-mãe, por exemplo. Então, ali eu tenho processos de formação de sucessão primária que devem iniciar desde os organismos pioneiros, com uma comunidade de menor biomassa avançando para uma comunidade de maior biomassa. Aqui nós temos um exemplo, né, como já mostrei em imagem anterior, da sucessão ecológica primária. Então, aqui nós temos a rocha desnuda, nenhum tipo de solo, nenhum tipo de formação. E lembram que eu falei agora há pouco para vocês que o processo de sucessão ecológica acontecia culminantemente com o processo de formação de solo, como nós vimos lá em qualidade do solo, o tempo geológico de formação do solo depende de diferentes fatores, tais como organismos presentes, sendo um deles a vegetação. Então, aqui a vegetação vai se formando, então primeiro os líquens e musgos, depois gramíneas, pequenas plantas herbáceas de ciclo curto, arbustos, as árvores pioneiras, né, e as árvores clímax, certo? Que são aquelas que já estabelecem o último estágio de vegetação, partindo de uma comunidade de menor biomassa para uma comunidade de maior biomassa. Já a sucessão ecológica secundária possui como característica principal já existir um solo formado, ou seja, existe algum tipo de organismo pioneiro que já foi estabelecido ali, que está estabelecido ali, certo? Mas a velocidade de regeneração depende da vegetação e do grau de perturbação que foi ocorrido. Então, a velocidade que esse processo de sucessão vai acontecer depende dos indivíduos que existem ali naquela área, dos organismos do solo, da própria vegetação que existe e do grau de perturbação que foi dado. Então, se eu tenho, por exemplo, o desmatamento de uma área, o grau de degradação é 1. Se essa área é desmatada e posteriormente queimada, o grau de degradação é outro. Então, a diferença do processo e da velocidade dessa sucessão ecológica secundária que vai acontecer vai variar de acordo com o processo de degradação que foi dado àquela área, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Aberturas de clareiras, incêndios e distúrbios antrópicos, qualquer tipo de degradação que nós podemos ocasionar sobre uma determinada área. A sucessão ecológica inicia em uma área onde já habita algum organismo após a ocorrência de perturbação e a influência desse processo de regeneração, de sucessão ecológica, acontece pelo tipo de comunidade pré-existente. Então, a velocidade vai depender do tipo de vegetação, do tipo de comunidade, do tipo de organismo pré-existente que eu tiver nessa área. Alguns fatores são determinantes dentro do processo da sucessão secundária. Dentre eles, nós temos o grau de degradação, como nós já falamos, ou um exemplo aqui é o tamanho da clareira que formou após a degradação naquele fragmento florestal. Clareira, gente, para deixar bem claro, é quando uma árvore cai que se abre um espaço na floresta. Esse é um exemplo de clareira, tá bom? Então, depende do tamanho da clareira que foi formada na floresta, a partir da retirada de vegetação, da queda de uma árvore, seja como foi, ou do tamanho da área que foi degradada. Depende também da composição florística remanescente. Qual a flora que remanesceu nessa área? Qual a diversidade dessa flora, a biomassa dessa flora que se manteve. Quanto maior for a diversidade, maior a biomassa, mais rápido será o processo de sucessão secundária. A proximidade de fontes de propágulos é um terceiro fator. O que são as fontes de propágulos? São literalmente a fonte de semente, a fonte de indivíduos que vão revegetar essa área. Então, quanto mais próximo tiver de áreas que estão em uma situação mais equilibrada e que eu tenho maior quantidade de propágulos, maior vai ser a velocidade da minha sucessão secundária. Um outro fator aqui são os mecanismos de dispersão de semente. Quais são os mecanismos de dispersão de sementes? Eu vou trazer algum para vocês aqui. Nós temos os mecanismos ambientais, que são o vento, a chuva, né? Nós temos os mecanismos bióticos,
que são os animais, por exemplo, pássaros, pequenos mamíferos, todos esses são indivíduos dispersores de sementes. Depende da quantidade de dispersores e dos tipos de dispersor de sementes que tiver nessa área que está em processo de sucessão secundária, também para acontecer essa sucessão de forma mais rápida ou mais lenta. Existem algumas espécies florestais, algumas espécies vegetais que só chegam a um determinado ambiente com a presença de um dispersor específico. Por exemplo, algumas sementes necessitam passar pelo trato digestivo dos pássaros para que haja a quebra de dormência da semente e assim ela vai germinar. Então, a ausência desse dispersor, a ausência desse pássaro, a ausência desse indivíduo que faz a dispersão, vai fazer com que essa espécie vegetal não se manifeste ali naquela área, porque ela não passou por esse tipo de pré-tratamento natural de quebra de dormência para que se estabelecesse ali. E por fim, como fatores, temos os tipos e intensidades do distúrbio que aconteceu nessa área. Então, se foi um desmatamento, se foi uma retirada das primeiras camadas do solo, se chegou até o nível da rocha-mãe, como nós estávamos falando, que daí já vai ter que ser uma sucessão primária ou uma reconstrução no solo. Se a área foi só desmatada, se a área foi desmatada e queimada, então depende muito do tipo e da intensidade do distúrbio que foi causado para a gente compreender como que vai acontecer a sucessão secundária e a velocidade desse processo de sucessão. Bom, tratando aqui especificamente de alguns fatores determinantes para que a sucessão secundária aconteça, o primeiro deles, como nós já falamos no slide anterior, é a proximidade das fontes de propágulos. É aonde estão as sementes, é aonde está o banco de sementes. Está longe ou está perto? Qual é a distância que está? Como que esse banco de sementes vai chegar? Então, quanto mais distante as fontes de propágulos tiverem da área a sofrer a recuperação, a sucessão secundária, certo? Maior vai ser o tempo de sucessão. Então, quanto mais próximo tiver da fonte, mais rápido será o processo de sucessão. É consenso a necessidade e a conservação de remanescentes florestais próximos a áreas degradadas. Por isso, se solicita que se haja áreas de preservação permanente, né, para proteger os corpos hídricos, mas também para manter as fontes de propágulos, as áreas de reservas legais, nas áreas rurais, e sempre ter áreas próximas de áreas que estão em uso para que essas fontes de propágulos originais da vegetação original seja mantida ali. Um outro fator que nós já falamos também são os mecanismos de dispersão de semente, que é como as sementes dessas fontes de propágulos vão chegar até a área degradada ou a área que sofreu alguma perturbação para sofrer essa sucessão secundária. Então, um desses mecanismos, né, é a anemocoria, ou seja, a dispersão que acontece pelo vento. É algum exemplo de algumas espécies aqui. A Quelea retusa, que é a mandioqueira, a Heteropteris, a Cutifolia, que é o cipó escadente, a Maquinia roraimensis, que é o cipó escadente outro tipo, a Borreria capitata, que é uma erva, e a Veronia grícia, que é um arbusto, são exemplos de espécies que são dispersadas, né, cujas sementes são dispersadas pela ação do vento, certo? Então, necessita ter o vento para que haja a dispersão. Se não tiver animais, se não tiver uma fauna estabelecida, essas são as espécies que vão chegar mais rapidamente dentro de uma área degradada, porque a ação do vento vai levar essas sementes. Por outro lado, a gente precisa também conhecer a zoocoria, que são as espécies que são dispersadas por animais. Então, algumas espécies cuja dispersão só acontece por animais. Então, eu expliquei, por exemplo, que algumas espécies necessitam da quebra de dormência, passar pelo trato digestivo de algum animal para que elas germinem, certo? Então, se não tiver esse animal cuja a semente vai passar pelo trato digestivo para que ela germine, essa semente pode até chegar no ambiente, mas ela não vai germinar porque a dormência da semente não foi quebrada. Para vocês entenderem melhor o que é dormência de semente. Algumas sementes vêm previamente protegidas na natureza e necessitam de algum processo físico-químico para que estejam aptas para germinar. Então, alguns desses processos são escarificação, certo? A semente precisa ser ralada, lixada, perdido uma parte da sua aderência para que ela germine. Outros processos são temperatura,
outros processos, tem que aumentar a temperatura, tem que passar por uma temperatura maior, outros processos de quebra de dormência necessitam ser químicos. Então, dentro do processo e do ecossistema, esses processos acontecem naturalmente pela ação do tempo, do vento, pela ação da chuva, pela ação do trato digestivo de animais. Então, algumas essas sementes naturalmente têm a sua quebra de dormência quebrada, literalmente, o que faz com que elas germinem, certo? Então, sem a presença desses dispersores que vão ou quebrar a semente por um processo natural ou transportar a semente e enterrar a semente para que ela germine, essa semente não vai germinar. A sucessão ecológica não vai contar com essas espécies dentro do seu processo de regeneração, fazendo com que assim não tenha um ambiente equilibrado e mais próximo possível do ecossistema natural. Então, alguns exemplos de zoocoria é a Eugênia patrici, que é a Ubaia rubi da Amazônia, e a Bertholletia excelsa, que é a castanha da Amazônia, a castanha do Pará. Então, essas duas espécies necessitam dos animais para fazer a dispersão. O mais conhecido aqui na nossa região é a castanha do Pará, certo? Então, aqui nós necessitamos da cutia, que ela se alimenta da castanha do Pará. Ela pega os ouriços, ela rói os ouriços, deixando as castanhas expostas, certo? E algumas delas ela enterra em determinados pontos da floresta para ir se alimentar depois. Ela meio que esconde o alimento para ir se alimentar depois. Só que, como ela esconde muita castanha, certo? Muito ouriço, ela acaba não lembrando de todos os pontos aonde ela escondeu, aonde ela enterrou. Então, essa semente que foi levada pela cutia e enterrada vai germinar e vai nascer dali uma nova castanheira. Então, a Bertholletia excelsa, que é a castanha do Pará, ela necessita que a cutia roa o ouriço, a transporte e a enterre em algum lugar para que ela venha germinar. Sem a presença desse animal, isso não vai acontecer. Além disso, não é nem hora de comentar aqui ainda, mas eu vou trazer para vocês uma outra experiência específica da castanha do Pará, da Bertholletia excelsa. A castanha do Pará, a Bertholletia excelsa, ela só faz a polinização por um indivíduo específico, que é uma abelha, que não se transporta, que não voa a céu aberto em situações onde não tem a mata presente por mais de 300 metros. Então, por exemplo, essa lei que não prevê que não sejam cortadas as castanhas é ótima. No entanto, se essas castanheiras ficarem isoladas em áreas abertas, esse polinizador não vai chegar até ela, não fazendo assim a polinização cruzada das flores, certo? Não havendo o fruto. Então, essas plantas ficam completamente estéreis em uma área aberta, não gerando fruto, não gerando sementes e, sendo assim, não dispersando, não proliferando a sua variabilidade genética, né? Então, muitos pesquisadores chamam que essa realidade é de se deixar castanheiras em pé em áreas completamente desmatadas, nós estamos provocando e causando verdadeiros cemitérios vivos de castanheiras. Bom, falando ainda dos mecanismos de dispersão de semente, nós temos a ornitocronia, que é a dispersão por pássaros, como eu estava falando para vocês agora há pouco, que é quando o pássaro se alimenta de determinada semente, a semente passa pelo trato digestivo, tá? E essa semente sofre um processo de quebra de dormência, ou às vezes ela nem precisa, só por passar por dentro do trato digestivo. Quando o pássaro vai para um outro lugar que defeca ali, ele está dispersando a semente. Então, assim, os animais acabam auxiliando. Então, aqui nós temos esses dois exemplos, né, de plantas que só necessitam dos pássaros da ornitocoria para que as suas sementes sejam dispersadas e levadas para outros lugares. Um outro mecanismo de dispersão de semente é a quireptocoria, certo? É que é a dispersão por morcegos. Então, nós temos aqui essa espécie, né? Que é a Almuria balsamifi, essa espécie aí, que ela necessita também dos morcegos, porque se alimentam dos frutos, né? E defecam com as sementes mais adiante, fazendo a dispersão dessa semente. Então,
Esses são apenas alguns dos exemplos de plantas que necessitam de algum dispersor de semente específico. Se não houver esse dispersor de semente, o processo de sucessão vai acontecer mais lentamente, ou essas espécies não se estabelecerão nas áreas a serem recuperadas, onde a sucessão secundária vai acontecer, certo? Um outro fator é o tipo e intensidade do distúrbio, que influencia se vai acontecer ou não vai acontecer naturalmente o processo de sucessão, ou se terá que haver uma intervenção por meio de um projeto de recuperação de áreas degradadas. A maior dificuldade de recuperação acontece quando o solo foi degradado através da eliminação de camadas superficiais, por meio de uso excessivo, por erosão acentuada ou pela própria remoção mesmo das primeiras camadas do solo. Quando isso acontece, eu preciso reconstruir o solo antes de realizar o meu processo de recuperação de áreas, para que a sucessão secundária aconteça de forma mais eficaz, de forma mais rápida. Então, quanto maior for o grau de degradação do solo, especificamente falando, maior será a intensidade do distúrbio e mais lento será a sucessão secundária. Ainda sobre o tipo e intensidade do distúrbio, nós podemos falar aqui da predação de sementes e de plântulas e competição interespecíficas, podendo atrapalhar o processo de sucessão e recuperação de áreas. Então, a predação de sementes, ou quando as sementes elas são fontes de alimento para alguns animais, para alguns indivíduos, e eles acabam se alimentando e retirando a semente que estava naquele banco de sementes, certo? Alguns indivíduos fazem essa alimentação de forma positiva, como já expliquei para vocês, quebrando a dormência, mas existem indivíduos que se alimentam das sementes e acabam estragando e impedindo que as sementes germinam. Dentre eles, a gente pode citar aqui, por exemplo, cupins, formigas, que são indivíduos que podem se alimentar, que são predadores dessas sementes e vão atrasar o processo de sucessão, certo? Também podem ser predadores de plântulas. Plântulas é quando a semente germina e a planta no seu estágio inicial. Então, alguns indivíduos só se alimentam de plântulas. E se existe um excesso desses indivíduos se alimentando dessas plântulas, essas sementes que germinaram não vão chegar a formar planta especificamente, não vão crescer, portanto, não vão recuperar essa área, não vão se estabelecer, não vai haver o processo de sucessão secundária. A competição interespecífica acontece de forma que as plântulas competem entre si, certo? Por recursos, por água, por luz, por nutrientes, fazendo com que algumas plantas acabem morrendo, certo? E não cheguem a germinar, não cheguem a se estabelecer nessa área também. Pessoal, agora nós vamos tratar de modelos sucessionais. Vocês necessitam saber o que são esses modelos sucessionais, pois vocês precisam compreender como ele acontece naturalmente e também podem utilizá-los como modelo para recuperação de áreas degradadas, tá bom? Bom, alguns modelos explicam um arranjo de espécies em grupos ecológicos que acontecem naturalmente ou devem ser escolhidos e as diferentes rotas de substituição de plantas ao longo do tempo dentro de um processo de sucessão secundária ou de um processo de recuperação de áreas degradadas. O primeiro que nós estamos tratando aqui é sobre a substituição florística, que acontece em casos de distúrbios intensos, onde eu necessitarei ou onde acontecerá naturalmente a substituição florística total dessa área que foi degradada, certo? Onde elimina toda a vegetação dominante e o processo sucessional caracteriza-se pela gradual substituição dos grupos de espécies ao longo do tempo. Neste caso, a substituição florística vai acontecer desde os estágios iniciais até o estágio clímax da vegetação. Então, nós temos exemplo aqui, né, onde foi retirada uma camada superficial do solo, retirada a vegetação e camada superficial ou camadas do solo, e houve toda a perca do banco de sementes dessa área, ou pela retirada do solo, ou por um processo de degradação contínua ao longo do tempo, uma pastagem que foi muito utilizada, muito degradada, então eu perdi todo o meu banco de sementes daquele solo. Então eu vou ter que começar o meu processo de sucessão ecológica, o meu processo de recuperação dessa área, regeneração da vegetação, através da sucessão vai passar por todos os estágios, desde os estágios de ervas, arbustos, espécies arbóreas pioneiras e finalmente as espécies clímax, porque eu preciso restabelecer essa área em todos os processos, uma vez que
essas plantas, para elas se desenvolverem aqui, elas necessitam da ação de uma das outras. Toda essa situação, todo o estabelecimento das espécies pioneiras preparam o solo, inserem matéria orgânica e fornecem condições edafoclimáticas para que essas plantas possam se estabelecer posteriormente. Então, eu vou necessitar estabelecer primeiro o meu processo de cobertura inicial do solo, por meio das graminhas, depois uma vegetação herbácea, os primeiros arbustos, a fase intermediária, certo? E, por fim, as espécies clímax que vão restabelecer todo aquele meu ecossistema ali. Bom, um outro modelo que nós vamos trazer aqui é um modelo de facilitação. Nesse modelo, espécies pioneiras, elas colonizam a área ou são inseridas na área por meio de um processo de recuperação diária e elas vão proporcionar a melhoria das condições ecológicas ou edafoclimáticas, como eu falei agora há pouco para vocês, facilitando a entrada de novas espécies, de espécies que necessitam dessa melhoria da condição ambiental, das condições ecológicas, que são mais exigentes e que posteriormente irão substituir essas espécies pioneiras. Quais são as melhorias dessas condições ecológicas que acontecem nesse ambiente por meio das espécies pioneiras? Então, eu tenho a recuperação da ciclagem de nutrientes, da matéria orgânica do solo, o aumento da fertilidade do solo por meio dessas espécies, as condições microclimáticas de temperatura do solo, temperatura do ambiente, melhoria da qualidade e umidade do solo. Então, eu necessito inserir essas primeiras espécies para que elas melhorem as condições para que outras espécies que são mais exigentes, que não se estabeleceriam ali sem essas condições melhoradas, certo? Então, elas necessitam dessa condição melhorada, sombreamento, umidade do solo, mais nutriente, que essas primeiras espécies é que vão fornecer. Um outro modelo é um modelo de inibição. Isso acontece naturalmente ou pode ser forçado também. É quando algumas espécies pioneiras colonizam a área perturbada e monopolizam os recursos, não deixando nada disponível para outras espécies. Eu preciso conhecer esse modelo de inibição para identificar quando ele está acontecendo naturalmente e intervir para que ele não atrapalhe o processo de sucessão ecológica secundária dessa área, certo? Então, no momento que há essa substituição de espécies pioneiras, entrando em declínio, em senescência de novas espécies ou por perturbação. O que seria esse processo de inibição? Então, um exemplo é a barreira física, a germinação, onde essa espécie pioneira provoca o abafamento, não permitindo condições ambientais e climáticas para que essa espécie venha a germinar. Um outro exemplo de inibição é a alelopatia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza vocês já observaram. A alelopatia nada mais é do que uma estratégia de defesa natural das plantas de produzir um determinado composto químico e liberar no ambiente para que outras plantas não germinem, não nasçam, não venham a competir com ela. Essa é um exemplo de alelopatia negativa, mas existem também as alelopatias positivas, onde plantas inibem, vão liberar compostos hormonais, auxiliando indivíduos a crescerem justamente para fornecer condições ambientais para ela. Mas nesse caso, como estamos falando de inibição, nós vamos falar aqui da alelopatia negativa. Um exemplo de alelopatia negativa de uma espécie que não faz parte do processo de recuperação de áreas degradadas, certo? Pelo menos não faz parte de um processo de restauração natural, é a mangueira, que é uma árvore exótica. Vocês já observaram que embaixo da mangueira praticamente nada dá? Certamente vocês já observaram. Isso não acontece apenas em função do sombreamento, porque existem plantas que gostam do sombreamento para existir. Isso acontece principalmente em função da liberação de compostos químicos que vêm a inibir o nascimento de outras plantas, diminuindo assim a competição de espécies. Então, outro exemplo aqui de inibição é a competição por nutrientes, por recursos, por umidades e entre outros. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês do modelo de inibição é algumas espécies que são muito agressivas e ocupam a área com uma velocidade muito grande, como por exemplo gramíneas, algumas gramíneas. Então, um exemplo delas é a gramínea braquiária, né, que é muito utilizada, na verdade é bastante utilizada para estabelecimento de pastagens, para alimentação, suplementação animal do gado, certo? E a vegetação também conhecida como tiririca. São gramíneas que se espalham com muita velocidade, que abafam toda a área,
que não deixam nenhum tipo de condição ecológica para que as espécies germinem ali e se restabeleçam naturalmente, que ocorra a sucessão ecológica. Então, se eu tiver a predominância de alguma dessas duas vegetações ou alguma outra espécie que seja muito agressiva, eu preciso intervir, tirar essa vegetação para que o processo de sucessão secundária aconteça naturalmente, certo? Algumas leguminosas, algumas plantas do tipo leguminosa também fazem isso. Um exemplo delas é a leucena e a acácia, que são duas espécies exóticas que proporcionam um grande sombreamento de área e também fazem alelopatia, não deixando que mais nada cresça nessa área. Então, elas acabam sendo dominantes, atrapalhando assim o processo de sucessão secundária e o processo de recuperação e diversificação de espécies. Então, aqui nós temos foto da leucena, as duas são leguminosas, tá, gente? A leucena, certo? E a cássia manjo, que são espécies exóticas. Inclusive, essas espécies são indicadas em alguns lugares para recuperação de áreas degradadas. Eu evitaria, justamente por causa desse potencial de dominância de espécies, certo? Porque são exóticas e porque a cássia, principalmente por ter a semente muito pequena, ela começa a ocupar todo o ecossistema e, inclusive, se estabelece em áreas que não era para se estabelecer. Então, eu já vi a cássia manja em meio a remanescentes florestais que certamente não foi plantada, que foi plantada em área adjacente e que foi levada lá por algum mecanismo de dispersão de semente. E como ela é muito agressiva, ela pode provocar, inclusive, danos ambientais. Bom, falando de grupos ecológicos e de categorias sucessionais, é importante a gente destacar que ao longo do processo de sucessão, os grupos mais adaptados à luminosidade e a condições mais agressivas, condições mais inóspitas, né, ambientalmente falando, são as condições que se estabelecem primeiro, que colonizam primeiro áreas abertas e que crescem naturalmente, fornecendo assim um sombreamento necessário e condições ambientais necessárias para o estabelecimento de espécies mais tardias, que são espécies mais exigentes, que necessitam de um pouco de sombra, de um clima mais ameno, de mais nutrientes, de mais umidade, certo? Então, quais são esses grupos ecológicos? Primeiramente, se estabelecem as espécies pioneiras, depois as secundárias iniciais, as secundárias tardias e, por fim, as espécies tolerantes, as tardias clímax, certo? Então, esse desenvolvimento vai ao longo de um nível de tolerância de sombreamento, de espécies menos tolerantes ao sombreamento e de espécies que necessitam do sombreamento para crescer, se reproduzir, se restabelecer nessa área, que são as espécies clímax. Aqui nós temos uma tabela, tá? Que vai ficar disponível para vocês aí, que é sobre as características das espécies arbóreas nativas do Brasil que compõem diferentes grupos ecológicos. Então, nós temos aqui as características das plantas, a qual grupo ecológico ela pertence, se é pioneira, se é secundária inicial, se é secundária tardia e clímax. Então, não está o nome da espécie aqui, mas eu posso identificar pelo comportamento dela. Então, por exemplo, aqui, uma característica, crescimento, pioneira, crescimento muito rápido. Secundárias iniciais, crescimento rápido. Secundárias tardias, crescimento médio. Clímax, crescimento lento ou muito lento. Então, de acordo com a velocidade de crescimento da planta, eu já consigo identificar se ela é uma pioneira, secundária inicial, secundária tardia e clímax, certo? Madeira. Madeira muito leve, densidade muito baixa. É uma planta pioneira. Densidade baixa, leve densidade baixa, é uma planta secundária inicial. Uma madeira dura e de densidade média elevada, é uma secundária tardia. E uma madeira dura, pesada e de densidade elevada, é uma planta de espécie clímax. Tolerância à sombra, muito tolerante à sombra, muito intolerante à sombra, ou seja, necessita de intensidade de radiação intensa para poder crescer e se manifestar, certo? Então, é uma planta pioneira. Secundárias iniciais, intolerante à sombra, né? Então, é a secundária inicial. Tolerante ao estágio juvenil, ou seja, já tolera um pouquinho de sombra, mas enquanto pequena, mas ela vai crescer rápido e vai necessitar pegar radiação solar num estágio maior. Ela é uma secundária tardia. Uma completamente tolerante à sombra é uma espécie clímax, que chega no seu último estágio de sucessão, certo? E aqui nós temos a altura das árvores, né? Qual é a altura das árvores dessas plantas para eu saber
altura natural, tá, gente? Para eu saber qual é o seu grupo ecológico, o tipo de regeneração, se acontece por banco de semente, por banco de plântulas, por banco de plântulas ou por banco de plântulas. Significa banco de semente, eu vou só colocar a semente ali, ela vai nascer. Banco de plântulas, eu necessito da muda para que essa planta se estabeleça, tá bom? Dispersão de semente. Esse é de acordo com o mecanismo de dispersão de semente, certo? Eu vou poder identificar se ela é pioneira, secundária inicial, secundária tardia. Tamanho dos frutos, pequeno, médio, mas sempre leve. E aqui, né, grandes e pesados, são as espécies clímax. Exemplo, a castanha do Pará. Exemplo, uma série de frutas aí. E aqui a gente segue, né? Tamanho dos frutos e sementes, aqui grande e pesado, ok? Dormência de sementes induzida, geralmente pela radiação solar ou por termorregulação. Aí sem dormência de semente, e aqui inata, referente à maturidade do embrião, certo? Idade de reprodução prematura, de 1 a 5 anos, e quanto maior for a idade de reprodução, mais representa que essa espécie faz parte de um grupo ecológico tardio ou clímax, certo? Tempo de vida, quanto maior o tempo de vida, também indica que ela está num estágio sucessional mais avançado. Então, não diz a espécie especificamente aqui, mas identificando e conhecendo cada uma dessas espécies e se fazendo essas perguntas, por exemplo, qual é o tamanho da planta, qual é o tempo de germinação, qual é o tamanho do fruto, qual é a altura da planta, se ela só tolera ou não tolera sombra, eu vou conseguir identificar quais são as espécies de cada grupo ecológico e o tempo de intervenção que eu vou inserir essas espécies dentro de um projeto de recuperação de áreas degradadas. Então, eu começo geralmente com as pioneiras e vou avançando no estágio para espécies iniciais, secundárias iniciais, até chegar em clímax, respeitando o tempo de desenvolvimento e as necessidades ecológicas de cada uma das plantas, ok? Bom, gente, essas foram as referências bibliográficas utilizadas para essa aula e eu estarei disponibilizando esse material para vocês no SIGA. Muito obrigada!